O autoconhecimento liberta. Você se define pelas percepções que as pessoas têm sobre você. Mas quantas vezes você se definiu pelas percepções que você tem com você mesmo? Desde quando a gente é pequenininho, na infância, nós ouvimos comentários, críticas, deboches sobre nossa aparência, sobre nossas atitudes, sobre o nosso corpo, sobre mínimas coisas. O ser humano ama criticar. Isso faz com que a gente cresça tendo certas crenças limitantes sobre nós mesmos. Às vezes, você pode achar que você é uma pessoa muito difícil de lidar porque você cresceu em uma família que dizia isso pra você. Mas depois de adulta, quando você pratica o autoconhecimento, você descobre que na verdade você nunca foi difícil de lidar. Você só era uma pessoa que nunca concordou com tudo. A parte mais difícil de tudo é aquele momento onde a gente tem que ignorar o que as pessoas dizem sobre a gente. Porque uma crítica, um comentário, realmente acaba com a gente. Principalmente dependendo do teor, dependendo da pessoa, dependendo de como foi falado. Mas, ao invés de começar a internalizar coisas ruins sobre a gente, o que a gente tem que começar a internalizar é: tudo o que os outros dizem diz mais sobre ele do que sobre mim. Mas, além disso tudo, a gente tem que ter a noção de que quando você pratica o autoconhecimento, você começa a ter que reconhecer, você é obrigado a reconhecer que você também é tóxico. Todos nós somos tóxicos. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas todos nós temos traços ruins. E essa é a parte que mais me pega. Porque é muito legal você chegar e falar: nossa, eu realmente sou uma pessoa insegura. Nossa, eu sou mais inteligente do que eu imaginava. Isso é muito bom. Olha, eu aprendi a impor limites. Mas na hora que chega a parte de lidar com a sua própria sombra, é que o bicho pega. Assumir que você não tem controle financeiro. Assumir que você é uma pessoa impulsiva. Assumir que você é uma pessoa que não assume os próprios erros e joga isso pra cima do outro. É muito difícil. Porque você tá lidando com o ego. E é muito difícil lidar com o nosso ego. Porque a gente quer sempre ser bom, somente com qualidades. A gente quer lidar só com o nosso lado luz. A gente não quer lidar com o nosso lado sombra. Por isso que tantas pessoas não têm coragem de ir pra terapia ou não têm coragem de continuar o tratamento. Porque além do outro, a gente tem que olhar pra dentro de nós. E a gente tem que olhar tudo dentro de nós. As partes boas e as partes ruins. Hoje em dia a gente tá num mundo muito rápido, onde tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito pra ontem, muito imediatista. E eu tenho esse defeito também, eu acho que não tem esse defeito hoje em dia. Mas quando a gente fala sobre processos da vida, sobre a vida, por mais que ela seja curta, os processos são muito longos. E isso é muito difícil também. É muito difícil ter que ser paciente, principalmente no mundo de hoje. Você não vai curar um comportamento autodestrutivo seu em um mês. É uma coisa muito constante, é uma coisa que demora muito tempo. E a gente tem que ser paciente. Eu acho que é extremamente importante você saber o que você realmente quer. Se aquilo é um desejo intrínseco seu ou se você somente está sendo influenciado. E aqui eu não tô falando sobre, eu mudei de ideia, eu não queria uma coisa antes, mas agora eu quero. Eu falo sobre realmente a influência. Eu falo isso porque a gente tem acesso à internet, ao celular, redes sociais, tudo 24 horas por dia. Então, a gente fica muito mais suscetível a ser influente. Por exemplo, essas tendências que a gente vê por aí. Bobbie Goods, que do nada virou uma febre. Pessoas que eu nunca nem vi colorindo ficam loucas correndo atrás de Bobbie Goods, onde eu vou, lojas, leitura e etc. Várias crianças, adultos loucos atrás de Bobbie Goods. E, enfim, o papo nem é esse, o papo nem é falar sobre tendência e etc. Mas o que eu quero falar é a partir de qual momento você realmente gostou de colorir e a partir de que momento
você começou a colorir só porque Bobbie Goods virou uma febre. A questão que eu tô falando aqui não é que você não pode aprender a gostar de colorir, que você não pode ter isso como hobby, mas se pra você colorir tem que ser exatamente o Bobbie Goods e tem que ser exatamente com aquele kit de 120 cores de marcadores, e não pode ser com lápis de cor, não pode ser com hidrocor, não pode ser com giz de cera, tem que ser exatamente da forma que tá no TikTok. Será que isso realmente é um gosto seu ou você só tá sendo influenciado? O que eu quero dizer aqui é, quando você se conhece o suficiente, você consegue identificar quando você está sendo influenciado ou não. Hoje a gente tem que ter essa atenção, porque tem uma onda de consumismo muito forte, onde todo santo dia tem coisas novas sendo vendidas e coisas feitas para durar pouco. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Eu realmente quero isso ou eu quero isso porque os influencers que eu sigo têm. E se você quiser se conhecer mais, saber seus pontos fortes, fracos e como lidar com isso, eu tenho um método com um baralho cigano de autoconhecimento, onde são 6 perguntas respondidas em 6 cartas. Eu tenho outros serviços também, a partir de R$ 5. Vou deixar os links todos aqui na descrição. E se você gosta de baralho cigano, eu tenho alguns vídeos no Shorts e aqui no canal também sobre isso. Tchau!